Glória a Deus, meus irmãos. Uma breve mensagem sobre os livros proféticos. A organização dos livros de Isaías a Malaquias, com exceção aqui de Lamentações de Daniel, corresponde ao cânon hebraico chamado de profetas posteriores. Profetas são divididos em dois grupos, os maiores, Isaías, Jeremias e Ezequiel, e profetas menores, de Oséias até Malaquias. Categorias amplas dentro dessas duas formas de dividir os profetas. Os profetas são organizados em ordem cronológicas aproximada. Algumas datas não são exatas, mas são aproximadas de acordo com a história, de acordo com o contexto político, e é feito com base na história geral, o que faz da Bíblia um livro especial, porque fala da história mundial de todos os impérios, de suas culturas, dos momentos de guerra, dos momentos de ascensão e declínio. O Senhor Deus, ele fala aqui, o ministério profético de muitos homens, o julgamento por meio da Síria no século VIII. Nós vemos aqui, meus queridos, os ataques diversos, né? Vamos ver aqui 734 a.C., mesmo que Israel estava junto à Síria, mas foram derrotados. A Assíria venceu em 722. Os assírios reagiram às novas rebeliões destruindo Samaria, capital do Reino Norte, Israel. E em 701, o rei assírio Senaqueribe atacou Judá, sitiou Jerusalém, mas o Senhor os fez recuar nos últimos instantes. Segundo Reis 17 ao 19. O julgamento por meio de Babilônia, 612 a.C., eles conquistam Nínive, a capital da Síria. E assim eles também como consequência invadem ali Israel, que já estava dominado pelos assírios. Judá foi também vencida pelos babilônios. Houveram aqui as deportações de 605, 597 e 586. 3 momentos de deportação. A elite de Judá, Daniel estava no meio desse povo com seus amigos. Houve a segunda invasão, levando o povo a uma maior dificuldade, como Ezequiel vai no meio aqui destes que foram na segunda
deportação. A invasão terceira resultou no exílio de quase toda a população. Ficaram poucos para serem vinhateiros. Tentar ali sobreviver no que restou. A profecia falando de restauração, 539, 538 a.C., o imperador Ciro da Pérsia derrotou Babilônia. Os judeus voltaram para Jerusalém. Um pequeno número de pessoas regressou ali à Terra Prometida. Josué, o sumo sacerdote, e Zorobabel, descendente de Davi, eram os líderes. Estamos aqui num tempo em que fala da obra que estava sendo reconstruída, 520, 515. Houveram alguns atrasos, mas houve a reconstrução. No tempo de Esdras e Neemias, décadas subsequentes, 450, 400 a.C., havia um período de falsa religiosidade, mas a esperança gloriosa do reino de Deus estava projetada no futuro, mesmo que distante. Isso veio a se cumprir no Novo Testamento, essa promessa de grandeza de um futuro. Já com a vinda de Jesus, até porque o reino de Deus não é exatamente algo assim muito material. Jesus Cristo disse: o meu reino não é deste mundo. As referências bíblicas e públicas de cada escrito profético vão começar a aparecer aqui. Eu tenho aqui um quadro que mostra os períodos diversos. O julgamento por meio dos assírios, o julgamento por meio da Babilônia e a restauração. Os profetas Amós, Jonas, Osés, Miqueias, Isaías, Naum, Sofonias, Jeremias, Abacuque, Ezequiel e Obadias estão nos períodos de julgamento. Período de restauração, Ageu, Zacarias, Malaquias e Joel. Essas datas começam em 793 e veio terminar aqui num tempo incerto aqui, o tempo do profeta Joel. Alguns livros não têm uma data, mas têm conteúdo histórico que podem provar. Houve um tempo em que cessou a profecia, no tempo que se encerra em Malaquias. Aí vai aparecer aquele período intertestamentário de algumas revoltas dos judeus, sob o comando de Antíoco Epifânio, que era um homem profano, um homem que não adorava Deus. Esse período aí era 165 a.C. No Novo Testamento já o silêncio de Deus se acaba, os 400 anos de silêncio. Aparece João Batista, um homem enviado por Deus, como o precursor do Messias, né? João Batista era o Elias que havia de vir, foi prometido no livro do profeta Malaquias, né? Enviarei este Elias antes do dia do Senhor, né? Antes da vinda de Cristo. Jesus veio e confirmou as profecias do período de Malaquias. Jesus era o cumprimento de todas essas coisas do Antigo Testamento.
O papel do profeta no Antigo Testamento era extraordinário, a sua autoridade era grandíssima, ele estava junto aos sacerdotes, junto aos reis, junto a, ao povo, e ele profetizava em nome de Deus. E quando o profeta tinha suas profecias cumpridas, ele era chamado de profeta de Deus. Existem alguns que profetizaram mentiras em nome de deuses estranhos que nunca se cumpriram. Nós vemos, meus queridos irmãos, que haviam as escolas de profetas, os profetas tinham sempre alguém que trabalhava junto com eles, chamado de o moço do profeta, que eles enviavam com uma mensagem, com um recado de Deus para alguém. E nós vemos que a profecia, ela não é inventada pelo homem, ela tem que ser dada pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito de Deus. Ela fala de aspectos antes, durante e depois dos acontecimentos, nas áreas diversas da vida, na política, na economia, na guerra, nas ocasiões religiosas que são nos cultos de adoração a Deus. E ela fala das alianças, que são formas de compromisso do homem com Deus. E assim, nós vemos diversos tipos de literaturas proféticas. Existem demandas que falam do Rei Celestial de Israel, espécie de tribunal do céu, o juízo formal de Deus. Há outros oráculos de julgamentos. Profetas transmitem mensagens de destruição. Existem os ais, que são o julgamento de Deus, particularmente severos. Oráculos de salvação consolam Israel, prometem a salvação e a libertação e as maravilhosas bênçãos de Deus. Também os oráculos que vêm contra as nações. Diversas nações são repreendidas, mas sempre com a esperança de salvação no final. Deus sempre traz o resultado dos que se arrependem. A maioria dos profetas do Antigo Testamento falam de alguma coisa sobre uma obra momentânea, mas que também figuram em Cristo, São figuras de Cristo mais tarde. A restauração, a volta à terra prometida, fala de salvação, de resgate. Nós vemos a restauração religiosa, a restauração da comunhão com Deus. E assim nós vemos este assunto preliminar sobre as referências proféticas do Antigo Testamento. Depois eu iniciarei mensagens sobre o profeta Isaías. Já dei uma pincelada ontem, mas vou continuar, porque são 66 capítulos e vou detalhar passo a passo sobre o profeta Isaías. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.